dar continuidade à exposição do Decálogo, né, dos 10 mandamentos. Sempre quando eu tenho pregado, eu tenho procurado, eu tenho tempo para mim poder estudar e expor, né, a importância e como esses mandamentos ele é aplicável a cada um de nós. E eu queria ler com vocês o texto de Êxodo, capítulo 20. Eu vou ler até o verso 16, irmãos. Tá bom? Como tem pessoas que nos visitam, eu acho que é importante a gente ler todo o contexto anterior. Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao verso 16. Amém, meus irmãos? E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante dele, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. E o verso 16 fala: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é o 9º mandamento, irmãos, é o que a gente vai refletir hoje e meditar. Mas eu queria pedir que você curvasse a sua cabeça para a gente ter um tempinho de oração, amém? Paizinho, eu queria nesse momento, juntamente com a tua igreja, queremos entregar, eu quero te entregar esse momento que nós vamos refletir, vamos meditar na tua palavra, Senhor. E eu queria pedir que tu preparasse o nosso coração como terra boa, para que essa semente que vai ser plantada em nossos corações, ela possa ficar enraizada, ela possa produzir frutos na nossa vida de 30, de 100, de 60 e de 100. Não queremos, o meu desejo não é, Senhor, que essa semente possa ser roubada pelo inimigo, ou que ela possa ser sufocada, né, pelos espinhos que representam as dificuldades, as ilusões, né, da vida. Mas o meu desejo é que ela possa produzir algo em nós, e transformação e mudança de vida. E possa iluminar os nossos caminhos também. E eu também queria pedir, Senhor, que tu possa me abençoar nesse momento, que tu possa me usar, que o Senhor possa repreender toda timidez, todo medo que possa estar no meu coração, e que teu Espírito Santo possa me dar ousadia e autoridade para poder pregar a tua palavra, Senhor. Que tu possa me usar nesse momento. E que teu Espírito Santo, Paizinho, também possa fazer eu me lembrar de tudo aquilo que tu já colocou no meu coração para me compartilhar com os meus irmãos hoje, aqui nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Abençoe esse momento. Amém. Meus irmãos, o 9º mandamento, ele fala para a gente não dar falso testemunho contra o nosso próximo, né? Se eu fosse assim, ser mais explicativo em relação ao objetivo desse mandamento, eu acredito que esse mandamento ele tem como objetivo a proteção da honra, né? a do engano, da mentira. Ele é contra tudo isso, né? Ele quer preservar a honra de cada um de nós. Testemunho, irmãos. Porque a palavra testemunho, ela carrega em si o sentido de a gente não falar mentiras contra o nosso próximo no julgamento, como a gente vai ver mais para frente. Mas antes de eu entrar, irmãos, no contexto, né, do versículo, né, do
a mensagem que eu queria passar para vocês, eu queria lembrar de algo muito importante que eu sempre tenho lembrado. Que a primeira coisa é porque a gente tem que obedecer os mandamentos de Deus. A gente sabe que no Antigo Testamento, a Antiga Aliança, pode assim se dizer, as pessoas elas obedeciam porque elas não queriam ser punidas, ou por algum medo de alguma retaliação que isso poderia trazer. Ou de eles não poderem ser salvos por conta da não obediência aos mandamentos, à lei. E quando a gente olha para o Novo Testamento, irmãos, a gente vê que a motivação, a intenção do nosso coração, ela muda um pouco. Jesus, no livro de João, no capítulo 14, no verso 21, nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, esse novo sentido, irmãos, da gente obedecer os mandamentos é por amor. Hoje a gente obedece os mandamentos do Senhor porque a gente ama Ele, a gente quer andar nos seus caminhos. É por isso que a gente obedece o mandamento. E a obediência aos mandamentos, irmão, é uma prova de amor que a gente dá para Cristo. De que o nosso amor é verdadeiro e não é falso. Isso é o próprio Jesus que fala. Que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. O segundo motivo que a gente tem que obedecer os mandamentos do Senhor, eu queria ler com vocês 1 João, capítulo 2, verso 3 e o verso 6, que fala assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. E aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, é outra compreensão que a gente tem que ter. Se a gente diz que conhece Jesus, irmãos, é importante que essa nossa crença nele, esse afirmar da gente, eu creio em Jesus, a gente tem que obedecer os mandamentos dele, porque a gente tem que andar como ele andou. E Jesus, ele cumpriu toda a lei, irmãos, toda a lei, E então a gente, para mostrar que a nossa fé é verdadeira, que o que nosso crer em Jesus é verdadeiro, irmãos, a gente tem que obedecer os seus mandamentos. E essa questão de crer, irmãos, é interessante, porque assim, quando a gente crê em alguma coisa que a gente sabe que vai dar certo, a gente vai atrás. Quando a gente não tem dúvida, a gente move céus e terra para conseguir aquilo que a gente sabe que vai dar certo, a gente vai atrás. Então, da mesma forma, irmãos, a nossa fé, ela tem que reagir dessa maneira. Para a gente crer em Jesus, a gente tem que fazer tudo por Ele, irmãos. Negar a si mesmo, como Jesus fala. Porque a gente crê que Ele é o melhor caminho, que o caminho estreito, que é a porta estreita, que é o que vai nos conduzir no final ao galardão, vale a pena. Eu assisti um filme há um tempo atrás, do apóstolo Paulo, Não sei se vocês já assistiram esse filme, mas tem uma parte lá que ele fala algo bem interessante. Nada da escritura não tem Paulo falando isso, mas a vida de Paulo mostra isso que ele falou no filme, Que ele falava assim, ele falava com o cara lá que era centurião, Que ele conversando com o cara e o cara meio que indagou ele, Se tudo isso era verdade ou não. E no filme o Paulo responde assim: homens não morrem por aquilo que duvidam. Então, a gente crê em Jesus, irmãos. Ele tem que fazer esses efeitos em nós. Ele tem que nos fazer obedecer aos seus mandamentos. Ele tem que nos fazer negar a si mesmo. Porque é crer. É fé. E a fé, irmãos, ela sempre segue a uma reação. Então, esses dois motivos, irmãos, que eu dei para vocês aqui. O primeiro é uma prova de amor. E o segundo, é que é uma forma da gente mostrar que a nossa fé ela é verdadeira no Senhor. Quando a gente obedece os seus mandamentos. E para a gente refletir sobre a validade, irmãos, desses mandamentos, eu queria só relembrar um texto para vocês, que é aquele de Mateus, capítulo 19, que quando aquele jovem rico, chega até Jesus, Jesus está lá pregando, e ele pergunta: Senhor, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus ali vai citando os mandamentos para ele, irmãos. Não dará falso testemunho contra o próximo, não adulterarás.
Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu, particularmente, eu já ouvi alguns ensinamentos, é como se as pessoas passam, principalmente uma teologia mais liberal, como se os 10 mandamentos não tivessem aquela validade, como se tivesse sido abolido e a gente não precisasse mais seguir. E não é bem assim. Eu acredito que a lei cerimonial, que a gente vai ver no Antigo Testamento, boa parte ali foi abolida, mas os 10 mandamentos, irmãos, ele é totalmente aplicável para cada um de nós. E eu acredito que os próprios apóstolos também ensinavam, de uma certa maneira, alguns princípios que carregavam o mandamento, os 10 mandamentos do Decálogo, que Deus deu ali exclusivamente para Moisés, para o povo de Israel. E é totalmente aplicável para a gente, como a gente tem visto, diante dessas exposições bíblicas acerca do Decálogo, dos 10 mandamentos. Outro texto também que eu acho muito interessante, de Romanos capítulo 13, verso 8, 9, Paulo ele fala assim: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Aí Paulo pega e fala: pois este mandamento, não adulterarás, não matarás, não furtarás, ou qualquer outro mandamento, todo se resume neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, Jesus ele só resumiu a lei, irmãos. Mas o amar ao próximo a si mesmo é a gente cumprir os 10 mandamentos. Porque aquele que ama o próximo, ele não vai adulterar, ele não vai pegar a mulher do próximo. Aquele que ama o próximo, ele não vai roubar o próximo. Ele não vai matar o seu próximo. Aquele que ama o próximo, ele não vai levantar falso testemunho ou contar qualquer tipo de calúnia contra o próximo. Entende? Porque os 10 mandamentos do Decálogo ele é totalmente aplicável a nós. E é a gente obedecendo esses mandamentos que a gente vai provar o nosso amor. E não para ser salvo, irmãos, porque como eu já afirmei para vocês aqui, algumas vezes a gente é salvo por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Se a gente acredita que a gente é salvo por obras, é como Paulo fala lá em Gálatas, o sacrifício de Cristo é inútil. Então não tinha sentido ele vir para morrer por nós. Mas ele veio por quê? Porque ele sabia que a gente não tinha condição de cumprir a lei na sua totalidade. Mas se assim, superficial a gente pode cumprir, a gente se dedicando, a gente cumpre. Às vezes a gente vai cambalhar, mas não isso que seja uma desculpa para a gente pecar. Mas a gente cumpre a lei, irmãos, a gente procura praticar os 10 mandamentos, porque a gente ama Jesus e a gente sabe que é o que Ele quer de nós. Que a gente ama o nosso próximo como a si mesmo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu também separei aqui alguns motivos que me faz ainda mais, eu estudando e refletindo sobre esse mandamento, ele me fez eu refletir sobre algumas coisas, que me faz ainda mais frear em mim, e me faz tomar certos cuidados. E o primeiro motivo que eu acredito que esse mandamento ele é muito assim aplicável aos nossos dias é a famosa fake news. Hoje a gente vê muito esse termo, fake news, nas redes sociais, bastante. E a fake news, irmãos, ela é contra o mandamento. Se eu fosse contextualizar esse mandamento aqui, eu diria assim: não farás fake news contra o seu próximo. Ia ser desse jeito, irmãos: não fará fake news contra o nosso próximo. E, meus irmãos, hoje a gente vê muito fake news nas redes sociais. E muitas das vezes a gente é induzido, e eu vejo, eu não estou lembrado aqui especificamente da comunidade, mas às vezes eu vejo um pouco a rede social e tem algumas pessoas que às vezes aparecem para mim, que eu vejo, principalmente nesse assunto, irmão, político. Eu vou dar aqui um exemplo, mas não é para defender a político A ou B, mas é só para a gente ter um pouquinho de noção como o negócio é bem complicado. Eu até comentei com o André, uma vez aqui no culto de oração, que as pessoas hoje, irmão, por não gostar da outra pessoa, simplesmente vai lá, joga um vídeo cortado e faz uma narrativa e pronto. E eu queria dar 2 exemplos aqui, que eu acho que vocês já viram. Um é do antigo presidente, que fizeram aí um vídeo dele como se ele tivesse fazendo hora com a cara das pessoas que estavam com Covid, morrendo de Covid. E quando a gente vai ver o vídeo todo, a gente vê que ele estava criticando a atitude do Mandetta. Assim, eu sei que você tem opinião, pode ser que você ache que ele foi errado, que ele agiu errado. Mas Bolsonaro, por ser um cara meio bruto, assim, de dizer, foi a maneira dele se expressar. Então, o que ele fez foi uma linguagem de expressão, entendeu? E pegaram lá e fizeram isso. Da mesma forma, irmão, do outro lado, eu também vejo isso. Porque por mais que eu tenha a minha opinião política, aquele que eu simpatizo mais, mas eu procuro ser o mais possível, irmão, imparcial em relação a isso. E um dia eu vi um vídeo do presidente atual, que uma pessoa de direita pegou e colocou
dizendo que o Lula não... como é que ele diz aqui? Lula disse que ninguém pode criticar ele, que não sei o que, e tal, e tal. Rapaz, o negócio tá meio estranho. Que foi até na reunião que ele foi do Foro de São Paulo. Eu peguei e fui lá e assisti todo o vídeo, só para eu poder tirar as claras. Né? E quando eu fui ver o vídeo, o Lula não falou nada disso, irmãos. Apenas ele falou, e eu até concordo com ele nesse ponto, ele falou o quê? Que ele não ia aceitar pessoas que é colega deles criticar ele publicamente. Ele disse que a tarefa da oposição já era essa, de criticar. Então ele não ia aceitar um amigo dele, companheiro dele, chegar lá e ficar criticando ele publicamente, sendo que o companheiro dele poderia muito bem chegar no particular e dizer, isso aqui é errado, né? Não faça isso não. Entendeu? Então, o que ele quis dizer foi isso. Eu estou dando esse exemplo para a gente ver como, né, o mundo está meio louco hoje. E as pessoas têm quebrado esse mandamento, irmão, por besteira. Só por besteira não. Por vezes por uma rixa ou por algo que tem no coração, né, contra determinada pessoa, que faz impedir da pessoa ir lá, né, e analisar o contexto, se realmente a pessoa falou aquilo ou não. Né? Então, esse mandamento, irmãos, ele nos faz tomar cuidado com certos tipos de julgamento que a gente pode levantar para uma pessoa. Porque isso que fizeram para ambas pessoas, né, foi uma forma de quebrar o mandamento, porque tentaram induzir uma falsa verdade a respeito de uma pessoa. Então, fake news, irmãos, é uma quebra desse mandamento. Outra coisa que me faz assim, que eu já pego o gancho do que eu falei para vocês, né, no começo aqui, que muitas vezes a gente é induzido, né, por a gente não simpatizar muito com a outra pessoa, né, ou a levantar falso testemunho, né, ou mentir, alguma coisa assim do tipo. No livro de Provérbios, irmãos, o autor, ele fala assim, não deva nada, não. Provérbios capítulo 11, verso 1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Em outro provérbio também, 20, 10. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Provérbios capítulo 20, 23. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas, não o agradam. Aqui, irmãos, está falando sobre a questão de peso, eu tenho ciência disso. Mas isso a gente também pode aplicar aos nossos julgamentos. Porque, como eu falei para vocês, muitas das vezes a gente faz julgamento precipitado, a gente levanta certas supostas coisas a respeito de uma pessoa só porque a gente não vai muito com a cara daquela pessoa. A gente deduz que a pessoa é um diabo, um monstro. Eu, particularmente, já passei por experiências assim, irmãos. De pessoas, né, falar, não, o cara é desse jeito e tal, e tal, e tal. E quando eu vou conviver com a pessoa não é nada daquilo que a outra pessoa falou para mim. Eu fiquei, meu Deus do céu, a surpresa que eu tive. Simplesmente por quê? Porque é 2 pesos e 2 medidas. O cara não conviveu com outra pessoa e vai lá, cria uma imagem da outra pessoa na mente e tá achando que não, o cara é esse daqui. Só porque ele não simpatizou. 2 pesos e 2 medidas. Ou então quando a gente favorece só aqueles que do nosso grupo, do nosso grupinho, né? Então, isso, irmãos, também Deus ele detesta. E a gente ter esse tipo de atitude, 2 pesos e 2 medidas, infelizmente vai fazer a gente tanto levantar o falso testemunho, como a gente também, de uma certa maneira, né, fazer algo que Deus detesta, como a gente vê nas Escrituras. Deus ele detesta a balança enganosa. A gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas. O que é para um tem que ser para outro. E o outro exemplo, irmãos, que eu poderia usar aqui e citar, essa questão do falso testemunho, irmãos, é um negócio sério, irmãos. Isso pode trazer muito prejuízo. Foi por isso que eu falei para vocês no começo que eu acredito que o objetivo desse mandamento é a questão da proteção, né, da honra do ser humano em si. Porque quando a gente levanta um falso testemunho contra o próximo, meus irmãos, a gente pode acabar com a vida de uma pessoa, com a reputação, matar espiritualmente. Se a gente levantar falso testemunho ou calúnia. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê isso. A gente vê o caso de José, do Egito ali. Né, que José trabalhava ali na casa de Potifar, o cara tinha sido tremendamente abençoado por Deus, tudo que o cara fazia dava certo. Né, e Potifar botou ele lá com uma alta posição na sua casa, e a mulher de Potifar, por ele ser um cara bonito, né, formoso. Acho que parecia o Cristiano Ronaldo, né? Tô brincando, gente. Viu? Mas enfim, o cara era bonito, né, como a Bíblia fala. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar começou a ir atrás dele, irmãos, né?
Mas que é isso, irmão? Não tem para estar mal, não. Não vou levantar falso testemunho, não, viu? Mas, enfim, mas o que aconteceu? Ela viu que ele era bonito, começou a ir atrás dele. E ele fugindo, né? Que ele era um homem de Deus, né? Santo. Tá vendo? Todo homem tem que fugir dessas coisas, irmão. Não vá querer enfrentar, não. Que você não consegue, não. Fuja. Mas, né? José pegou, foi lá e fugiu. Aí teve um momento que ela pegou e tentou pegar ele à força. Aí ele saiu correndo, ficou só a roupa dele. E ela disse lá, né? Que ele tinha tentado estrupar ela. E a gente sabe o preço, irmão, que ele pagou por causa disso. Então, esse mandamento, irmãos, ele é muito importante para a gente refletir. O falso testemunho. Calúnia. Porque esse tipo de coisa, irmão, pode, assim, meu irmão, prejudicar uma pessoa imensamente. Eu já passei por isso, irmão. Pense como eu me senti mal. Eu trabalhei muitos anos na clínica de recuperação, ao qual eu dei minha vida por aquele projeto, né? E quando eu saí, eu levei meio que nome de ladrão, sabe? Que eu tinha roubado, que eu tinha feito isso, aquilo. Meus irmãos, eu fiquei mal. Mas mal. Né? E porque Deus sabia do meu coração. Né? Mas depois houve reconciliação, né? Houve perdão, e eu já consigo conviver com a pessoa que me acusou, né? Graças a Deus por isso. O Senhor me deu essa graça, mas eu tenho uma certa facilidade de perdoar. Mas, enfim. Então, assim, irmãos, o falso testemunho, irmãos, ele pode acabar com a vida de uma pessoa. No livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, o que é que o autor fala? A língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então a língua, irmãos, ele tem esse poder. A maneira como a gente usa ela, né? Tiago vai falar que a língua, meu Deus do céu, é um fogo, né, consumidor que destrói tudo. Então a língua, ela tem esse poder. Então a gente tem que saber usar. E a outra coisa que a não prática desse mandamento, irmãos, ele pode nos levar a fazer também, e que é um dos motivos também que eu acredito que é muito importante eu citar aqui, está em livro de Provérbios, capítulo 16, do verso 16 ao verso 19, que ali o autor ele vai falar de algumas coisas que Deus detesta, né? E algumas traduções vai falar que a sétima coisa ele abomina. E olha o que aqui o autor fala: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Que é a sétima coisa aqui que Deus ele abomina, que é aquele que provoca briga entre irmãos. E uma das coisas mais poderosas, irmão, para afastar as pessoas, para criar intrigas, é o falso testemunho. É quando a gente diz que uma pessoa fez uma coisa, ou que a pessoa é uma coisa sem ela ser, ou ela ter feito. Isso pode estragar uma amizade, isso pode estragar um relacionamento, isso pode matar uma pessoa espiritualmente, emocional. E tem um texto do Evangelho, irmãos, de Lucas, capítulo 17, só para reforçar ainda mais essa questão da abominação daqueles que provocam briga entre irmãos. Jesus, ele fala assim, irmãos, no livro de Lucas, capítulo 17, do verso 1 ao verso 7, ele fala assim: e Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa do meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Então, eu li esse texto aqui só para a gente ter um pouco de noção como o próprio Jesus expressa isso, irmão. Fazer um dos pequeninos pecar, né, se desviar. É inevitável que isso aconteça, mas quando acontece isso por intermédio, eu acredito, de um falso testemunho, ou de algum mal que a gente fez para o nosso próximo, pode ser que a gente tenha a gente vai ter uma retaliação, irmãos, negativa, né, ruim, se a gente praticar isso. Então, assim, por que eu dei esses exemplos aqui, irmãos? Porque o falso testemunho, irmãos, ele está inteiramente ligado à língua. Eu acredito que esse é um do mandamento que a gente só tem como quebrar ele com a língua, né? com o que a gente fala. Não tem outra forma da gente quebrar esse mandamento, do falso testemunho, né?
A não ser, falando, hoje tem, não, tem, temos que ter a fake news, né, que a gente pode compartilhar vídeos, né, que não é meio cortado, com narrativos, aí a gente vai estar propagando, né, uma fake news ao ponto da gente estar, de uma certa maneira, quebrando esse mandamento, que é propagando um falso testemunho, né, expressando um pensamento a respeito de uma pessoa sem ser verdade. Por isso que é bom a gente sempre pesquisar antes, ver todo o conteúdo, ver todo o vídeo, e a gente poder tirar nossas próprias conclusões. Amém, igreja? Então, meus irmãos, para a gente voltar mais um pouquinho para o mandamento, esse mandamento, irmãos, no Antigo Testamento, ele tinha algumas sentenças, né? Dependendo daquilo que você fizesse, você poderia até ser morto. A sentença era a morte, mas ia depender muito, né, o tipo de prejuízo que o falso testemunho que um israelita contasse contra o seu próximo ia trazer. E a gente pode ver isso, irmãos, no livro de Deuteronômio, capítulo 19, do verso 15 ao verso 21, que fala assim: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverá apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se for ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, dê-lhe uma punição que ele planejava para o seu irmão e elimine o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. O negócio era duro, irmão. Então, assim, o que é que o Moisés ele faz aqui? Primeiramente, a testemunha ela tem que ser 2 pessoas. Nunca pode ser uma. Ela vai lá, apresenta o que o cara fez, né? E se foi provado que o cara lá mentiu, que levantou o falso testemunho, ele vai ter que pagar a proporção ao mal que ele fez o cara. Se o cara perdeu a vida por conta do falso testemunho que ele contou e depois foi comprovado, ele vai ter que pagar com a vida. Então, era dessa maneira, irmão. A sentença era pesada, né? Era pesada. E outra coisa também que a gente vai ver no Antigo Testamento, de que em relação à quebra desse mandamento, é que ele não era absolvido, irmão. Não havia perdão para o tipo de falso testemunho. Um cara ia ter que pagar alguma penitência. Ia vir alguma retaliação sobre a vida dele se ele levantasse um falso testemunho contra o seu próximo. Ia vir. E a gente consegue ver isso em Êxodo, capítulo 23, o verso 7. Moisés ele fala assim: não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Então não tinha perdão, não tinha absolvição daquele que levantava falso testemunho no Antigo Testamento. Né? Ali ela era severa, irmão, para ver se o povo aprendia. Né? Enfim. Mas, irmãos, eu queria focar mesmo aqui, para a gente meditar agora, o que a gente pode fazer, irmãos, para não quebrar esse mandamento. Acho que de maneira assim, bem simples, eu poderia resumir logo dizendo, não levante falso testemunho contra o seu próximo. Né? Acho que isso é bem óbvio. Né? Mas eu queria acrescentar algumas coisas aqui, irmãos, que eu meditei e eu queria compartilhar com vocês, né, que eu acredito que, assim, que as Escrituras falam, eu queria ler com vocês e também que me ajuda a refletir sobre isso. E eu queria que vocês abrissem aí, em Levítico, eu vou usar esse texto para a gente meditar, porque aí Moisés ele explica melhor, né, como se dava esse mandamento. Capítulo 19, do verso 17 ao verso 18, irmãos. Versículo 15, irmãos. Levíticos 19, 15. Amém? Fala assim um texto: não cometam injustiça no julgamento, e não favoreça os pobres, e nem procure agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Então, a primeira coisa aqui, irmãos, que a gente vê no livro de Levítico, a orientação que Moisés dá, que ele fala aquilo que já é óbvio, para a gente não levantar julgamento falso ou falso testemunho a respeito de uma pessoa. Mas ele coloca aqui uma observaçãozinha que eu acho muito importante a gente parar para refletir, que ele fala:
Não favoreça os pobres e nem procure agradar os grandes, mas ajude o seu próximo com justiça. Está muito ligado, irmãos, àquilo que eu falei para vocês no começo, a questão da balança enganosa. Entende? Eu trabalho aqui na Localiza, né, e de vez em quando, irmão, a gente presencia certas injustiças. Eu trabalhei também na Ronda, pessoas que não têm princípios cristãos, bíblicos, né? E a gente vê que isso rola muito. Às vezes a gente tem um trato, né, com aquele que supostamente tem um cargo mais importante, né, diferenciado. Às vezes até no nosso julgamento, a gente, às vezes, por a pessoa ter um cargo mais importante, a gente pega um pouco mais leve. Né? Ou quando é um dos nossos, a gente pega um pouco mais leve, mas quando não é um dos nossos, a gente é duro na sentença, a gente não tem que pagar mesmo e pronto. Mas quando é alguém que a gente ou está numa posição superior, alguém poderoso, a gente meio que releva algumas coisas, a gente vê muito isso em casa, às vezes a gente é muito duro, né, com as pessoas de casa, e com as pessoas de fora a gente é um pouquinho mais amigável, mais amoroso, né? Às vezes a gente faz assim. Então, assim, irmãos, esse mandamento aqui, essa parte aqui, nos orienta a isso. Não ser injusto, irmãos, nos nossos julgamentos. Não ser injusto. A gente, né, assim como a gente trata o rico, tratar o pobre também. Essa questão do falso testemunho também. Então, isso também já nos ajuda, né, a não quebrar esse mandamento. Outro texto também que eu poderia ler, que fortalece ainda mais essa ideia, irmãos, é no texto de Deuteronômio, capítulo 1, verso 17, fala assim: não sejam parciais no julgamento, atendo tanto o pequeno como um grande. Não se deixe intimidar por ninguém, pois o veredicto pertence a Deus. Traga-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Então, assim, as Escrituras nos orientam, né, tratar tanto o grande como o pequeno, da mesma forma. Aquele que a gente tem uma simpatia ou não, sem procurar os fatos, saber se é verdade, e nunca espalhar ou nem levantar, né, qualquer tipo de notícia falsa. E a outra coisa, irmãos, que eu queria que a gente meditasse aqui, eu acho que é o verso 16 desse capítulo 19 de Levíticos, que fala: não espalhe calúnias entre o seu povo, e não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Então, mais uma vez, Moisés fala: não espalhem calúnia contra os seus irmãos, contra o seu povo. Fake news é pecado. Vai contra a lei de Deus. E o último ponto, irmãos, é que eu queria me prender mais um pouquinho, que eu acredito que esse ponto aqui que eu vou compartilhar com vocês, eu acho que é o que mais evita a gente de levantar falso testemunho contra o nosso próximo, irmãos. Né? E está no versículo 17 e 18 que eu queria ler com vocês. Né? Olha o que é que o Moisés ele fala: não guarde ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofra as consequências de um pecado. E não procurem vingança nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, irmãos, uma das coisas, acho que é a que mais vai ajudar a gente a ter certas imagens na nossa mente em relação à pessoa, é a gente ser sincero. É a gente sempre procurar a verdade. A gente sempre, irmãos, ser franco com o nosso próximo. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes, irmãos, a gente tem alguma coisa contra o nosso semelhante, a gente comenta com Deus e o mundo, mas a gente nunca chega até a pessoa para conversar. E quando a gente tem essa atitude de contar para o Deus e o mundo, a gente pode, nessa possibilidade, criar uma mentalidade em relação a outra pessoa de uma coisa que ela não é. Que pode ser que ela errou só um pontinho ali com você, e você, por não ter a maturidade, nem a sabedoria de ir até a pessoa, conversar com ela, falar a verdade para ela, ser sincero com ela, você acabou levantando, né, um falso testemunho, prejudicando aquela pessoa e quebrando esse mandamento. Então é muito importante, irmãos, que a gente tenha essa mentalidade. Não só na questão de você levantar o falso testemunho, mas também da gente mesmo. Porque o que é que Moisés ele fala aqui? Não guarde ódio contra o seu irmão. Antes, repreenda com franqueza o seu próximo, cara, que por causa dele não sofra as consequências de um pecado. É por isso que Paulo, acho que se não me engano, orienta na Timóteo, ele fala: não se deixe, né, se pôr o sol sobre a vossa ira. Porque quanto mais, irmãos, a gente fica comentando, alimentando aquilo que a pessoa fez com nós, que a gente acha que foi errado, ficar alimentando, mais mal a gente vai ficar. Mais ranço da outra pessoa a gente vai ficar.
É por isso que a melhor solução é a gente chegar até a pessoa, conversar com ela e falar a verdade: fulano, deixa eu sentar contigo aqui em amor. Cara, aconteceu isso, aquilo, eu me chateei bastante. Né? Eu queria expressar isso para você porque você me magoou. Né? Eu sei que isso é difícil, irmãos, a gente fazer isso, né? Não é fácil. Mas se faz necessário, irmãos. Tanto para a gente se proteger de cometer um pecado, 2 pecados, né? De ficar com raiva, com ódio e acabar levantando falso testemunho contra o nosso próximo. E eu separei outros textos aqui, irmão, para a gente ver, né, determinadas orientações sobre isso. Jesus ele também fala sobre isso. No livro de Mateus, no capítulo 17, que eu acabei de ler com vocês, a partir do verso 3, ele fala assim: tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Irmãos, uma vez isso aqui quebrou a minha perna, irmão. Minhas pernas, quer dizer, né? Eu tinha discutido com a Adriana, né? Estava com raiva, irmãos. O Senhor fala comigo, Jesus, me diz o que eu tenho que fazer, eu estou cansado dessa situação. Aí eu fiquei nem um pentecostal, sabe, irmão? Vou abrir aqui a Bíblia, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. Eu abri calma nesse texto aqui, né? Aí logo nessa parte aqui, ó: se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar, e você disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Pronto. Foi só 3 vezes, né? Então não foi 7, então tem que perdoar. Né? Né? Aí eu: eita, rapaz, eu tenho que perdoar, não tem outra solução não, né? Né? Complicou mais o negócio. É tanto que... Não, eu acho engraçado a reação dos discípulos, irmão. Depois que Jesus fala isso, sabe o que é que os discípulos falam? Aí o texto fala: e os apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé, porque... Aí eu fico imaginando, sabe, a página assim: rapaz, pô, o negócio é difícil, então aumenta a nossa fé, porque eu acho que isso é meio que impossível, porque ela perdoar 70 vezes 7 a mesma pessoa no mesmo dia, né? Acho que também é impossível alguém pecar com outra pessoa 490 vezes, né? No dia acho que é meio difícil, né? Só o Marcelo mesmo, rapaz, para fazer o negócio dele. Tô brincando, gente. Marcelo é uma bênção. Mas enfim, então assim, gente, o caminho é esse. É a gente falar a verdade para a pessoa, é a gente chegar até a pessoa e falar: cara, aconteceu isso, eu fiquei triste com essa situação. Porque, além de ser a melhor atitude para a gente ter, olha o que as Escrituras, irmão, falam. Em Provérbios, capítulo 27. Porque aqui, irmãos, é 2 mentalidades que a gente precisa ter. Olha o que aqui o autor lhe fala: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então assim, você quer saber se uma pessoa gosta de você, lhe ama, é quando ela chega para você e fala quando você está errado, que você precisa se corrigir, que você precisa se consertar. E a gente precisa ter essa mentalidade de que quem nos ama, irmãos, e quem gosta da gente é aqueles que chegam para a gente no privado: meu irmão, porque eu gosto muito de você, porque eu quero que a gente caminhe por muitos anos, aconteceu isso, aquilo, cara, e eu preciso conversar contigo a respeito disso, eu me senti muito magoado. Se o irmão, né, reconhecer que errou, irmão, amém por isso, né? Glória a Deus por isso, né? Mas senão a gente pode fazer o que Jesus fala em Mateus capítulo 18, eu sei que é muito difícil fazer isso aqui, mas as Escrituras falam, né? O que é que Jesus fala? Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, né? A mesma orientação que Moisés dá ali no Antigo Testamento. E se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão. É duro, irmão, isso daqui. Mas a gente sempre tem que resolver dessa maneira, irmão. A nossa primeira atitude sempre é, antes de conversar com outras pessoas, é procurar ir até a pessoa, resolver com ela mesma. Porque quando a gente compartilha com outro, a gente já vai acabando criando uma imagem de uma coisa que às vezes não tem nada a ver. Mas foi uma situação que aconteceu, né, e por você se sentir magoado, você já taxa que a pessoa é desse jeito. E eu digo para vocês, irmãos, quando eu errar, não se sinta envergonhado, não. Pode chegar até mim: Bruno, acho que você vacilou nisso. Para mim é até uma prova de amor, eu acho melhor isso. Por mais que às vezes a gente fique um pouco, né, carrancudo, meio chateado, mas depois, irmãos, a gente vai ver que foi melhor. Eu, particularmente, eu já fui muito repreendido na clínica, né, de quando eu estava fazendo meu tratamento.
E eu ficava com muita raiva. Só que hoje, irmãos, eu tenho a mentalidade que eu louvo a Deus para a vida dessas pessoas que chegaram para mim e falaram quando eu estava errado na minha cara, porque aí foi onde eu tive a oportunidade de me consertar. Porque às vezes, irmãos, a gente pode cometer erros que às vezes a gente nem se toca. A gente nem sabe, né, que cometeu erro. Às vezes eu posso falar uma coisa para a Raísla aqui, que eu magoei ela e nem fiquei sabendo. Né? Ela fica com mágoa de mim, fica com raiva de mim, e eu nem sei que ela está com raiva de mim. Né? Então, assim, é importante que a gente faça isso. Outra orientação também que Jesus dá, que eu acho interessante, que é, se não me engano, como eu lembrei, eu esqueci a referência, mas vocês vão se lembrar, porque eu vou falar, né? Enfim, que ele fala assim, que quando você estiver oferecendo a sua oferta ali no altar, e você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, você deixa ali a sua oferta e vai lá e tente, né, se reconciliar com o seu irmão. Então o caminho é esse, irmãos, e isso nos ajuda, né, a gente evitar quebrar esse mandamento. Amém, igreja? Amém. Vamos se pôr de pé para a gente orar e encerrar esse momento? Paizinho, eu queria nesse momento te agradecer por esse tempo de comunhão que a gente teve. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. A gente é muito grato a Ti, Senhor, porque tudo que a gente tem, a gente sabe que a gente não merece, mas foi o Senhor que, por conta da Tua graça e misericórdia, o Senhor nos concedeu. Eu acredito fielmente nisso. Então, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado. E diante disso, Senhor, que a gente meditou e refletiu, eu queria pedir perdão se em algum momento, algum de nós cometeu algum pecado referente ao falso testemunho. Se em algum momento a gente levantou algum testemunho em relação a alguma pessoa que não condiz com aquilo que a pessoa é. E a gente acabou prejudicando a pessoa, né, por conta de uma fala nossa ou algo que a gente falou a respeito dessa pessoa. Então, nos perdoa por isso. E sobre esse ponto, o último que a gente meditou, Senhor, eu queria te pedir o seguinte: nos ajuda, Senhor, a viver em sinceridade. Hoje a gente, muitas das vezes, a gente se retrai, às vezes fica com medo de falar a verdade para uma pessoa, com medo de ela se chatear, de ela ficar com raiva da gente, mas a gente tem que seguir as Escrituras. A Escritura fala que é uma forma de demonstração de amor quando a gente chega até a pessoa e repreende com franqueza, com amor, com sinceridade, né, com o intuito de levantar a pessoa e não de colocar mais para baixo. Então nos ajuda a viver dessa maneira, a viver em sinceridade uns com os outros, a amar de verdade uns aos outros, Senhor. Porque amor não é só a gente elogiar, bajular, não. Amor também é quando a gente repreende, quando a gente acolhe, né, enfim. Então que o Senhor possa nos ajudar nessa tarefa, Senhor. Que toda vida que o inimigo colocar esses pensamentos enganosos na nossa mente, de que a gente não deve falar a verdade para o nosso próximo, que a gente deve deixar como está, empurrar com a barriga, porque a gente não quer chatear o nosso próximo, qualquer coisa assim do tipo, e alimenta coisas no nosso coração que a gente não poderia alimentar. Então é melhor que a gente resolva logo a questão. Então nos ajuda a praticar isso, Senhor. Nos ajuda a praticar isso, a ser sincero uns com os outros, né, como comunidade, Paizinho. E muito obrigado, Senhor, por esse momento, que essa reflexão, que essa palavra possa ter ficado gravada nos nossos corações, e que a gente possa colocá-la em prática. E abençoe, Senhor, a nossa semana, a gente possa ter uma semana abençoada e o resto desse domingo também abençoado na Tua presença, Senhor. E, Paizinho, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Né? E o Senhor possa voltar o Teu rosto sobre nós e possa nos conceder graça e misericórdia e compaixão. E volta o Teu rosto sobre cada um dos meus irmãos. E concede a paz que excede todo o entendimento, que vai além da nossa compreensão, que não é como a paz que o mundo dá, mas é a Tua paz, Senhor. Que mesmo em meio a turbilhões de problemas, a gente mesmo assim consegue sentir paz, porque essa é a Tua paz que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Ó, ainda tem comida para quem ainda está com fome, quem não comeu como a Amanda, né? De Raísla. Tá? Ei, povo, só para lembrar vocês que vocês, antes de ir, né, passe aqui para pegar o marcador de texto, que é a lembrancinha do café da manhã hoje, que a Aldinha planejou aí com o pessoal. E no cartão tem um QR Code do Instagram da igreja, então vocês podem ler e acessar a programação da comunidade, tá bom? Não esqueçam, mas não precisa ir correndo não, pode conversar aí, viu? Deixa eu botar pra cá que eu acho que aqui tem mais. É, amor.